Você já se perguntou por que certas perguntas, ditas no momento exato, têm o poder de desmontar as máscaras mais rígidas? E se eu dissesse que um empata, aquele que sente o peso das emoções alheias como se fossem suas, pode inverter o jogo contra o próprio narcisista que vive de controlar e manipular? Carl Jung dizia que o inconsciente fala em símbolos e é nesse campo invisível que a batalha silenciosa acontece. Mas o que acontece quando o espelho é devolvido ao manipulador e ele próprio se vê preso no reflexo que sempre usou para aprisionar os outros? O narcisista acredita dominar o palco, mas existe um detalhe que ele não prevê. O empata conhece as sombras, porque já caminhou por elas. Perguntar não é apenas buscar respostas, é semear dúvidas no terreno onde o narcisista mais teme, dentro de si mesmo. Essas perguntas não são simples frases, mas chaves que abrem fendas na armadura de arrogância, revelando o vazio que sustenta sua ilusão de poder. Você já sentiu esse momento em que o silêncio pesa mais do que 1000 palavras? Esse é o instante em que o jogo muda. Mas atenção, não se trata de um manual óbvio nem de fórmulas superficiais. Jung nos lembra que o inconsciente coletivo age como um oceano subterrâneo, profundo, caótico e cheio de monstros adormecidos. Cada pergunta feita pelo empata funciona como uma pedra lançada nesse oceano, provocando ondas que o narcisista não consegue controlar. E enquanto ele tenta nadar contra a corrente, a verdade começa a emergir lentamente, como algo que sempre esteve lá, mas foi negado. Imagine o paradoxo. O empata, tão acostumado a ser a presa, descobre que possui a chave da jaula. Mas será que essa chave liberta ou aprisiona ainda mais? Essa é a tensão que faz o narcisista vacilar. Porque, no fundo, toda manipulação desmorona diante daquilo que a consciência não consegue explicar. O que acontece quando as máscaras se desfazem e o jogo psicológico se inverte? É aqui que a linha entre vítima e predador começa a desaparecer. E talvez seja justamente esse o segredo que você nunca percebeu. Não é sobre vencer o narcisista, mas sobre revelar a fragilidade que ele esconde com tanto zelo. Perguntas certas não iluminam apenas o outro, iluminam também a si mesmo. Jung dizia que só encarando a sombra é possível descobrir a verdadeira força. Mas quais são essas perguntas que desarmam o manipulador e expõem o que ele teme mais que tudo? Esse é o enigma que você está prestes a decifrar. O ar pesa quando o empata finalmente decide olhar para dentro da escuridão e reconhecer que diante de um narcisista não existe apenas confronto. Existe um campo simbólico em que cada palavra é uma lâmina invisível. Carl Jung diria que esse encontro não é casual, mas um chamado da própria psique para enfrentar a sombra. O empata, tantas vezes aprisionado pelo peso do sentir, percebe que as perguntas que carrega não são inocentes. Elas são como espelhos partidos que devolvem ao outro o reflexo que mais teme. Enquanto a tensão cresce, você começa a se perguntar: quem de fato manipula quem? Há um instante em que o silêncio se torna mais afiado do que qualquer resposta. O narcisista, habituado a controlar os fios invisíveis da relação, tropeça quando percebe que sua imagem já não é vista da forma que planejou. O empata, com sua sensibilidade transformada em arma, insinua dúvidas que desestabilizam o centro rígido do manipulador. Mas será que esse jogo não consome também quem o joga? Talvez seja esse o paradoxo oculto. Toda vez que se toca a sombra, algo em nós também se rompe, e nesse rompimento mora a possibilidade de transformação. É nesse espaço entre medo e coragem que a primeira fissura acontece. O empata ousa perguntar aquilo que nunca deveria ser dito em voz alta, e o narcisista, sem perceber, começa a responder não com palavras, mas com gestos involuntários, com silêncios que denunciam mais do que qualquer discurso. Jung dizia que a verdade não aparece em frases perfeitas, mas nos lapsos, nas falhas da persona. E você já sentiu essa sensação de que alguém revela mais no que cala do que no que afirma? Esse é o território em que a manipulação se desfaz. A cada batida dessa dança invisível, a tensão se intensifica. O empata deixa de ser o corpo frágil que absorve dores e se torna um canal,
por onde passa a verdade não dita. É como se o universo tivesse preparado cada lágrima, cada ferida passada, para que agora se transformassem em armas simbólicas contra aquele que acreditava ser invencível. O narcisista, ao se ver refletido no olhar que não o teme mais, começa a perder as bordas de sua própria identidade. E o espectador que acompanha essa cena sente que algo semelhante acontece dentro de si, mesmo que não possa nomear. O que o empata descobre não é poder no sentido comum, mas a revelação de que o controle sempre foi uma ilusão. O narcisista se sustenta em olhos que o confirmam, em corações que o alimentam. Mas e quando esse alimento é retirado? Quando a atenção, que é sua droga secreta, é devolvida em forma de indiferença carregada de perguntas que o atravessam? De repente, o rei fica nu e toda a sua realeza psicológica se desmancha no ar. E não é isso que nos assusta. Perceber que os monstros que nos dominam só existem porque nós os sustentamos em silêncio. A jornada continua e com cada pergunta a atmosfera se torna mais densa. O empata, como quem caminha num labirinto escuro, percebe que não está apenas confrontando o outro, mas o próprio espelho de sua fragilidade. Porque manipular o manipulador não é só um ato de defesa, é também um mergulho perigoso, onde as fronteiras entre vítima e predador se confundem. Jung nos alertava: aquele que olha muito tempo para o abismo também olha para ele, quem afinal está sendo transformado nesse processo. Há momentos em que o espectador quase pode sentir a respiração entrecortada dos dois. O empata lança uma pergunta suave, mas ela chega como uma lâmina no inconsciente do narcisista. Ele tenta reagir com fúria, mas essa fúria denuncia fraqueza, denuncia medo. O olhar firme do empata devolve o que o narcisista mais teme, ser visto de verdade. E nesse ponto, até quem assiste sente a pele arrepiar, porque pressente que essa batalha não está acontecendo apenas na tela. Ela ecoa dentro de si, em memórias antigas, em relações que deixaram marcas invisíveis. O fluxo se intensifica e já não há volta. Cada palavra que o empata solta abre uma nova fenda, e dessas fendas escorre o vazio que o narcisista sempre tentou esconder. O jogo se revela e a manipulação, antes tão segura, começa a parecer um castelo de cartas prestes a ruir. Mas o que é mais perturbador é perceber que esse colapso não pertence só ao narcisista. Ele pertence a todos nós, que já carregamos máscaras para sobreviver. O espectador sente que está prestes a enxergar algo que talvez preferisse nunca ter visto. O narcisista hesita, o empata avança. E nesse compasso de luz e sombra surge uma estranha sensação. Não se trata apenas de vencer ou perder, mas de desvelar. Cada pergunta se torna uma abertura, um convite para que a verdade tão temida finalmente se apresente. E o que acontece quando a verdade não pode mais ser contida? Quando ela se insinua como uma corrente subterrânea que arrasta tudo em sua direção, então o primeiro golpe psicológico se consuma. Não com gritos, não com acusações, mas com o silêncio que resta quando a máscara cai. O espectador respira fundo, talvez sem perceber, como se algo dentro de si tivesse acabado de ser tocado. Mas isso é apenas o começo, o início de uma espiral que vai puxar ainda mais fundo, onde as próximas perguntas não apenas desmontam o narcisista, mas também abrem portais dentro da própria alma. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O segundo bloco começa no ponto em que o abismo já foi tocado e a atmosfera se torna ainda mais espessa. O empata percebe que, ao atravessar a primeira barreira, não há mais retorno. Cada passo agora é uma descida para dentro das profundezas da psique, onde os fantasmas se agitam e as máscaras não resistem à pressão. Jung nos ensinou que a sombra não desaparece quando é exposta. Ela se revolta, ela grita. E é exatamente isso que acontece quando o narcisista, acuado, tenta responder às perguntas que nunca quis ouvir. Mas o que é mais perturbador não está no que ele diz,
mas no tremor invisível que revela o que ele tenta esconder. A sala parece se encolher. O silêncio não é apenas ausência de som, é uma presença sufocante, quase material. O empata sabe que está diante de uma criatura que vive do reflexo alheio e, por isso, sua estratégia é simples e devastadora: retirar esse reflexo. Cada pergunta se torna uma lâmina que corta os fios invisíveis da manipulação. E você, que acompanha essa cena, já sente dentro de si a mesma inquietação. E se todas as vezes em que fui controlado tivessem dependido do meu próprio silêncio? O narcisista agora se vê forçado a confrontar aquilo que nunca quis encarar, a ausência de um eu verdadeiro. O empata o conduz a esse terreno sem defesas, não com força, mas com a suavidade de quem já conhece a dor de se perder em labirintos emocionais. É nesse momento que surge a primeira distorção. Quem parece frágil se torna sólido, quem parecia invencível se mostra feito de vidro. Mas será que o empata resiste ao olhar também para seu próprio reflexo? Porque, no fundo, cada pergunta feita ao narcisista ecoa no coração de quem a formula. A tensão cresce e o espaço psicológico se transforma em campo de batalha. O narcisista tenta retomar o controle com ataques, acusações, palavras afiadas. Mas cada golpe soa como um grito de desespero, denunciando sua fragilidade. O empata não responde com defesa, mas com mais perguntas, cada uma mais desconcertante que a outra. O espectador sente a espiral apertar, como se estivesse sendo puxado também, como se não houvesse como escapar de verdades que já estavam ali, apenas escondidas. É nesse cenário que o segundo golpe se instala. Não é um golpe físico, nem uma humilhação pública. É uma fratura interna, um colapso silencioso no alicerce que o narcisista acreditava ser inabalável. A pergunta feita pelo empata não encontra resposta. Apenas um silêncio desconfortável que se prolonga. E nesse silêncio, tudo se revela. O medo de ser visto, o terror de perder a máscara, a incapacidade de sustentar a própria imagem. O espectador respira fundo, porque sente que esse mesmo silêncio existe em sua própria vida em momentos em que a verdade ficou presa na garganta. O empata percebe o impacto, mas não recua. A sensação é de caminhar sobre gelo fino, sabendo que cada passo pode quebrar a superfície e afogar a ambos. No entanto, é justamente esse risco que dá força ao processo. Jung diria que a individuação nasce do confronto com a sombra. E o que está acontecendo ali não é apenas um embate entre dois, mas uma cena arquetípica, a luta eterna entre luz e escuridão, entre a verdade que liberta e a ilusão que aprisiona. As palavras já não são apenas palavras. Tornam-se correntes invisíveis, prendendo o narcisista em um espelho onde tudo o que ele mais teme aparece diante de si. O empata, mesmo tremendo por dentro, mantém o olhar firme, porque sabe que o momento exige mais do que coragem, exige entrega total. E nesse ato de entrega há também algo perigoso. O risco de se confundir com a sombra do outro, de se perder no mesmo labirinto que ele. Mas talvez seja esse o preço da revelação, arriscar-se a não voltar o mesmo. O espectador, que até agora assistia de fora, já não consegue se manter distante. As perguntas lançadas parecem atravessar a tela e pousar em sua própria mente. Quem eu sou sem as máscaras que construí para sobreviver? Quantas vezes manipulei ou fui manipulado sem perceber? Essas questões ecoam como trovões internos, e é impossível não sentir que algo começa a se mover nas entranhas da alma. O segundo golpe, portanto, não é apenas contra o narcisista, mas contra todos nós. Ele desmonta ilusões, revela fraquezas, abre portais para memórias que julgávamos enterradas. O que parecia apenas um confronto íntimo entre dois indivíduos se transforma em uma revelação coletiva, um espelho universal em que cada espectador é forçado a se ver. E quando essa percepção chega, não há como fugir. A transformação já começou e nada poderá deter sua marcha.
E assim, a espiral continua, puxando cada vez mais fundo. O empata sabe que ainda há mais perguntas a fazer, mais véus a rasgar, mais verdades a enfrentar. O narcisista, por sua vez, sente o chão se desfazendo sob seus pés. E você, que acompanha essa travessia, já percebe. Estamos apenas no meio da jornada, e o que vem a seguir pode ser ainda mais devastador. O terceiro bloco começa como uma queda mais profunda, no labirinto da psique, onde o ar se torna rarefeito e cada palavra soa como um eco distante, reverberando em lugares que não podem mais ser ignorados. O empata, consciente do risco, sabe que as perguntas seguintes não são apenas flechas contra o narcisista, mas também portais que o obrigam a atravessar territórios perigosos dentro de si mesmo. Jung lembrava que ninguém se ilumina por imaginar figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é justamente nesse mergulho que o segundo golpe se transforma em passagem para o terceiro. O narcisista, já abalado, tenta reconstruir sua fortaleza, mas percebe que os tijolos da manipulação se desfazem como areia quando confrontados pela pergunta certa. A máscara começa a pesar e o corpo denuncia o que a boca tenta negar. Tremores sutis, olhares desviados, respirações descompassadas, sinais que o empata percebe como quem lê um mapa invisível. É nesse instante que a terceira ferida se abre. Uma pergunta que não busca resposta lógica, mas que expõe a fragilidade no núcleo do manipulador. O silêncio que segue não é vazio, é um terremoto interno. O empata sente a atmosfera se contrair, como se cada centímetro da sala fosse tomado por uma presença densa e invisível. É o inconsciente gritando. O narcisista tenta reagir com ironias, sarcasmo ou até com uma explosão de fúria, mas qualquer resposta soa como um disfarce que já não convence. O espectador que acompanha sente esse desconforto se infiltrar em seu próprio corpo, lembrando situações em que também tentou se esconder atrás de máscaras frágeis. E a pergunta que ecoa é inevitável. O que acontece quando já não conseguimos sustentar as fachadas que criamos? É nesse momento que o terceiro golpe se instala, não como um ataque frontal, mas como um desmoronamento interno. O empata não precisa gritar, não precisa se impor. Basta manter o olhar firme e repetir a pergunta no espaço invisível, deixando que ela ressoe até quebrar o silêncio. O narcisista percebe que já não está no controle e a sua reação mais temida surge, a vulnerabilidade. Mas vulnerabilidade aqui não é ternura, é desespero, é a súplica escondida em cada máscara de poder. O jogo psicológico toma outra forma. O empata descobre que manipular o manipulador não é vingança, mas revelação. É como abrir uma caixa de segredos, onde o que estava escondido sempre teve medo da luz. Jung dizia que a sombra só se dissolve quando é reconhecida. Nesse instante, o narcisista se vê forçado a reconhecer algo que jamais admitiria em voz alta. Mas o reconhecimento não vem como palavras, vem como uma rachadura visível no rosto, um olhar que tenta fugir, um gesto involuntário de defesa. O espectador, diante dessa cena, sente o coração acelerar, porque em algum ponto já esteve dos dois lados. Já foi aquele que tentou manipular por medo de perder o controle, e também aquele que sofreu sob o peso da manipulação. E é aqui que o roteiro deixa de ser apenas história, ele se transforma em espelho. Cada pergunta feita pelo empata se torna uma pergunta íntima, que atravessa a tela e finca raízes no inconsciente de quem assiste. Mas o que é mais perturbador ainda está por vir. O terceiro golpe não encerra nada, ele abre ainda mais fendas. Porque ao expor a vulnerabilidade do narcisista, o empata se aproxima perigosamente de sua própria sombra, até onde ele pode ir sem se perder no mesmo abismo. O espectador sente esse dilema como se fosse seu, porque sabe que o poder de confrontar também traz o risco de ser consumido pela escuridão. A tensão agora é quase insuportável. A respiração do narcisista é um campo de batalha. Cada tentativa de resposta é uma queda mais profunda.
O empata mantém o silêncio, e esse silêncio pesa mais do que qualquer palavra poderia pesar. É um silêncio que obriga a confrontar o indizível, o núcleo vazio que sustenta toda a ilusão de poder. E nesse instante, a manipulação que parecia eterna começa a se mostrar frágil como vidro trincado. E então, o terceiro golpe se revela em sua plenitude. Não é apenas uma ferida no narcisista, é uma abertura no próprio tecido da relação. Um espaço onde a verdade se infiltra como água em rocha. Não há volta depois disso. O empata sabe que dali em diante, cada pergunta será mais cortante, mais reveladora, mais impossível de ignorar. O espectador, por sua vez, sente que está prestes a atravessar um portal onde as próximas camadas da psique serão arrancadas sem piedade. E assim, o jogo continua, com a sensação de que algo maior do que os dois está em movimento. A sombra foi convocada e não descansará até que todos os véus sejam rasgados. O terceiro golpe foi desferido, mas a espiral ainda não chegou ao fundo, e o que se aproxima é ainda mais devastador. O quarto bloco começa no ponto em que o ar já se tornou pesado demais para permitir qualquer disfarce. A espiral não é mais um movimento sutil, é um turbilhão que arrasta o narcisista para dentro de si mesmo e o empata para um estado de lucidez quase perigosa. O terceiro golpe abriu a rachadura, mas agora a fenda se alarga, expondo aquilo que ninguém ousa admitir, a fragilidade estrutural do poder. Jung dizia que a sombra é uma força que, quando ignorada, se vinga. E é exatamente isso que se revela quando a máscara começa a se desfazer por completo. O empata não precisa levantar a voz, porque a força não está nas palavras em si, mas no silêncio que as sustenta. Cada pergunta lançada permanece vibrando no ar, como um sino invisível que continua ecoando mesmo depois do som cessar. O narcisista tenta responder, mas cada resposta é oca, sem raiz, como se fosse apenas um reflexo mecânico. O espectador sente a desconexão. Já não há verdade nas frases ditas, apenas um esforço desesperado para sustentar uma imagem que se desmancha. É aqui que o quarto golpe começa a se desenhar. O empata formula a pergunta que não procura resposta, mas desestabiliza a própria estrutura de quem a ouve. A atmosfera treme. O narcisista, habituado a transformar tudo em manipulação, percebe que já não consegue controlar a cena. O corpo denuncia, os olhos se perdem, a respiração entrega. É como assistir a um colapso simbólico em tempo real. E, ao mesmo tempo, o empata também sente o impacto, porque a cada fenda aberta no outro, abre-se também uma fenda dentro de si. A tensão cresce como uma corda esticada até o limite. O narcisista, encurralado, tenta inverter o jogo, lançando acusações e ataques. Mas cada tentativa de ferir retorna contra si mesmo, como um espelho que devolve a imagem distorcida. O empata não precisa contra-atacar, apenas sustentar o olhar, porque já compreendeu o segredo. Não é o confronto direto que desmonta o manipulador, mas a exposição daquilo que ele próprio teme enxergar. O espectador sente a corda vibrar em sua própria mente, reconhecendo que essa dinâmica já habitou suas próprias relações. É nesse exato instante que o quarto golpe se consuma, não como um estalo visível, mas como uma implosão silenciosa. O narcisista não cai ao chão, mas a sua imagem, antes tão rígida, perde consistência. O empata percebe a vulnerabilidade exposta, uma criança ferida escondida atrás de paredes de arrogância. E esse reconhecimento não vem como triunfo, mas como desconforto. Porque, no fundo, manipular o manipulador é também ver a dor que o originou. E isso pode ser ainda mais perturbador do que enfrentar sua fúria. O espectador, diante dessa revelação, sente o peso de memórias esquecidas emergirem. Momentos em que acreditou ser forte, mas no fundo estava apenas se escondendo. Situações em que enfrentou um poder opressor, mas nunca percebeu que esse poder era apenas uma máscara frágil. E a pergunta começa a ecoar dentro de si.
Quantas vezes carreguei minha própria máscara, sustentando uma imagem que não correspondia ao que eu realmente era. A narrativa agora se torna quase insuportável em intensidade. O empata, ainda firme, percebe que não está apenas desarmando o narcisista, mas abrindo portais que vão muito além dos dois. Jung diria que o inconsciente coletivo fala através dessas cenas arquetípicas e todos que assistem sentem que não estão apenas vendo uma história, mas participando de um ritual de revelação. A sombra coletiva começa a emergir e isso transforma cada espectador em parte da espiral. Mas o mais inquietante é que o quarto golpe não traz apenas destruição, ele traz também uma estranha sensação de clareza. O narcisista, em sua vulnerabilidade exposta, revela a verdade que sempre esteve por trás da manipulação. O medo de ser invisível, de não existir sem o olhar do outro. O empata, ao perceber isso, se vê diante de um dilema: seguir rasgando as máscaras ou reconhecer que, em algum nível, todos carregamos essa mesma ferida. O espectador sente o mesmo nó na garganta, porque a revelação não é sobre o outro, é sobre si mesmo. A espiral continua a puxar cada vez mais fundo e já não há como voltar atrás. O quarto golpe abriu não apenas o narcisista, mas a estrutura oculta que sustenta todas as nossas relações de poder e dependência. O empata sabe que ainda há mais a ser desvelado, que a travessia não terminou. O espectador, com o coração acelerado, percebe que o próximo passo pode ser o mais devastador de todos. E assim, o quarto bloco se encerra como uma respiração suspensa, deixando no ar a certeza de que o quinto golpe, ainda oculto, pode ser o que realmente muda tudo. O quinto bloco começa como um mergulho sem volta, quando já não existe mais ar para sustentar as máscaras, nem silêncio capaz de esconder a verdade. O empata avança não porque deseja vencer, mas porque sente que a própria alma exige a revelação. O narcisista, despido de suas defesas, se encontra diante de um espelho que não pode quebrar. E nesse reflexo, a imagem que sempre evitou surge com nitidez insuportável. Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste. E o quinto golpe nasce justamente desse ponto, quando a resistência se desfaz e o que resta é a exposição nua da sombra. O empata formula a última pergunta como quem entrega uma chave, não para abrir uma porta, mas para mostrar que a prisão nunca existiu. A atmosfera se torna densa, quase ritualística, como se forças invisíveis testemunhassem o momento. O narcisista tenta articular uma resposta, mas o corpo treme, os olhos desviam, a voz falha. O golpe não é dado pelo empata, mas pela própria consciência que o narcisista sempre tentou silenciar. O espectador sente essa vertigem e percebe. Não é apenas ele quem está sendo desmascarado, somos todos nós diante de nossas próprias contradições. A tensão se transforma em catarse. O narcisista já não consegue sustentar sua imagem e o colapso é inevitável. O empata não comemora porque não há vitória nesse tipo de batalha, apenas revelação. A dor do outro escorre pelo espaço e o empata sente em seu próprio corpo o peso de carregar uma vida inteira baseada em ilusão. É nesse ponto que o quinto golpe se manifesta em toda a sua força, não como destruição, mas como revelação brutal de que toda manipulação nasce do medo, e todo medo nasce da recusa em olhar para si mesmo. O espectador, que acompanha cada detalhe, sente uma inquietação profunda. Porque, no fundo, essa cena é mais do que um confronto entre dois. É um arquétipo que se repete em nossas relações, em nossas famílias, em nossa própria mente. Quantas vezes fomos o empata, tentando sobreviver à sombra do outro? Quantas vezes fomos o narcisista, construindo máscaras para esconder a dor? Essa pergunta não pede resposta imediata. Ela continua reverberando, como uma chama que não se apaga. No auge da espiral, algo inesperado acontece. O silêncio deixa de ser apenas opressão e se torna espaço para o desconhecido. O empata percebe que o verdadeiro poder não está em manipular o manipulador,
mas em revelar aquilo que estava escondido. O narcisista, por sua vez, encara sua própria vulnerabilidade com desespero, mas também com um lampejo de verdade. E é nesse instante que o espectador sente a pele arrepiar, porque pressente que está testemunhando algo maior do que um simples jogo psicológico. É um rito de passagem, uma iniciação. O quinto golpe não destrói apenas o narcisista, ele desarma o próprio conceito de poder. O empata compreende que, ao enfrentar o manipulador, também enfrentou as próprias sombras, os próprios medos, as próprias fragilidades. Jung diria que essa é a verdadeira jornada da individuação. Não derrotar o outro, mas integrar o que estava escondido em si mesmo. O espectador sente essa verdade como uma chama silenciosa queimando por dentro, mesmo sem conseguir traduzi-la em palavras. Mas a cena não se fecha com clareza, porque a clareza absoluta não existe. O que resta é um espaço aberto, um vazio carregado de significados, onde cada um precisa encarar suas próprias máscaras. O empata permanece em silêncio, e esse silêncio é mais eloquente do que qualquer discurso. O narcisista, despido, tenta se recompor, mas sabe que nada voltará a ser como antes. O espectador, com o coração acelerado, entende que também carrega perguntas que não podem mais ser evitadas. O quinto golpe não termina no encontro entre empata e narcisista. Ele se prolonga no inconsciente de cada um que o testemunha. Ele desperta memórias, ativa feridas antigas, chama à superfície aquilo que sempre evitamos olhar. E é nesse ponto que o roteiro alcança sua potência máxima, quando o espectador percebe que não está apenas assistindo a uma história, mas vivendo sua própria transformação interna. E assim, a espiral chega ao fundo, mas não ao fim. Porque tocar a sombra não é conclusão, é início. O empata e o narcisista, unidos em um confronto que transcende o pessoal, revelam que a verdadeira batalha nunca foi entre dois, mas dentro de cada ser humano. O quinto golpe é a chave que abre essa consciência. E você que chegou até aqui já não é o mesmo de quando começou. Algo foi tocado, algo foi exposto, algo foi despertado. Agora, resta apenas uma pergunta, que não será respondida aqui, mas que você carregará consigo. O que acontece quando as máscaras caem e nada mais sobra além da verdade? O ar vibra, como se fosse feito de cordas tensionadas, e cada respiração carrega o peso de uma revelação que não pode mais ser desfeita. O quinto golpe ainda ecoa, como se tivesse deixado cicatrizes invisíveis no espaço. O empata permanece imóvel, não por fraqueza, mas porque já não precisa se mover. A simples presença se tornou uma força. O narcisista, antes gigante, agora parece pequeno diante de um olhar que não o teme mais. E você, espectador, percebe que essa mesma inversão de papéis já aconteceu dentro de você em algum momento, quando algo aparentemente frágil revelou ser inquebrável. A espiral, no entanto, não se fecha. Ela continua a girar, lenta, profunda, sugando camadas ainda mais ocultas. O narcisista tenta se recompor, mas a cada tentativa, a mentira se torna mais evidente. O empata não precisa expor nada. O próprio colapso faz o trabalho. É como assistir a uma estátua rachar sozinha, até desmoronar sob o peso de sua própria fragilidade. E aqui, Jung sussurra em silêncio. Aquilo que negamos em nós mesmos sempre voltará a nos dominar. A frase paira, não dita, mas sentida, como se atravessasse a pele de todos que presenciam. O silêncio que se instala após o quinto golpe não é um silêncio comum. Ele não traz paz, mas sim um peso que ocupa o peito e paralisa os pensamentos. O empata olha para o narcisista e sabe que algo foi quebrado, mas essa quebra não é apenas dele, é também do mundo interno que se reflete naquela cena. Jung diria que onde não há consciência, o destino se repete. E talvez seja justamente esse o ponto. O que está acontecendo ali já aconteceu inúmeras vezes antes, em outros corpos, em outras vidas, em outras histórias que se repetem como um padrão arquetípico. O espectador sente isso, mesmo sem compreender racionalmente, como um déjà vu existencial,
que arde na pele. O narcisista tenta recompor sua imagem. Ele ajeita o corpo, força um sorriso, prepara frases que deveriam soar seguras, mas sua presença denuncia que nada mais se sustenta. O empata percebe que a manipulação se tornou um teatro vazio, e nesse vazio existe uma estranha sensação de triunfo misturada a um incômodo profundo. Porque desmontar o outro não é apenas vitória, é também a abertura de um portal para algo que não pode mais ser ignorado. É como acender uma luz num porão esquecido. O pó, as teias, os ratos e os esqueletos aparecem todos de uma vez. E o espectador percebe que, da mesma forma, há porões escondidos dentro de si que talvez nunca tenham sido iluminados. A narrativa se arrasta para um território ainda mais denso. O empata faz outra pergunta, não para obter resposta, mas para manter o espelho erguido. O narcisista se contorce. Suas palavras saem como fragmentos, como se cada frase tivesse que atravessar uma parede de vidro trincado antes de chegar ao ar. Esse esforço denuncia mais do que qualquer confissão, mostra que o vazio interno não consegue mais ser escondido. O espectador, sem perceber, segura a respiração. A sensação é de estar diante de uma implosão prestes a acontecer, não apenas no personagem, mas em si mesmo. Nesse ponto, a sala já não é apenas uma sala. Ela se torna um templo, um espaço ritualístico onde forças invisíveis parecem se manifestar. Jung diria que estamos diante de um encontro com o self, aquela instância maior, que ultrapassa a máscara do ego e nos coloca frente a frente com o que sempre fomos. O empata percebe isso intuitivamente. Ele não está mais falando com o narcisista como indivíduo, mas com o arquétipo que ele carrega, o poder ilusório, a sombra inflada, a máscara da onipotência que todos já usamos em algum momento. E é isso que torna a cena tão perturbadora. Não é sobre um, é sobre todos. O narcisista agora já não reage como antes. A sua arrogância se torna frágil, sua fúria soa infantil. O empata percebe que o jogo virou completamente, mas essa virada não traz apenas alívio, ela traz responsabilidade. Porque ao manipular o manipulador, o empata descobre algo aterrador. O poder de inverter o jogo não é libertação automática, é um fardo. Porque agora ele carrega em suas mãos a possibilidade de se tornar aquilo que jurou combater. O espectador sente o mesmo nó na garganta. Quantas vezes, ao enfrentar o opressor, nos tornamos reflexo dele? Quantas vezes, ao buscar justiça, carregamos também a semente da mesma sombra? O fluxo narrativo cresce como uma onda que não encontra margem para quebrar. O empata lança outra pergunta, ainda mais devastadora, e o narcisista não consegue responder. O silêncio que se segue é denso demais para ser suportado. O espectador sente que esse silêncio não é vazio, mas cheio de vozes antigas, memórias reprimidas, dores herdadas. É o inconsciente coletivo gritando através daquela cena, lembrando que a manipulação e a vulnerabilidade são faces de um mesmo arquétipo humano. E nesse instante, fica claro que o que está sendo revelado não pertence apenas ao narcisista, mas a todos que carregam máscaras para sobreviver. A espiral puxa ainda mais fundo. O empata percebe que cada pergunta não apenas desarma o outro, mas também o transforma. Porque ao expor a ferida do narcisista, ele se vê obrigado a encarar a sua própria. É como olhar para um espelho que reflete não só a imagem externa, mas o interior mais profundo. O espectador, envolvido nessa teia, começa a lembrar de relações que deixou inacabadas, de palavras que nunca foram ditas, de feridas que ainda sangram em silêncio. O roteiro deixa de ser apenas uma narrativa. Ele se torna confissão. O narcisista, já sem defesas, começa a mostrar algo que jamais admitiria: o medo de desaparecer. Ele não tem medo da derrota, tem medo do vazio. O empata percebe isso e entende que a manipulação sempre foi apenas uma tentativa desesperada de preencher esse buraco. Mas em vez de oferecer respostas, o empata apenas sustenta a presença, sustentando o silêncio, sustentando o olhar. Isso se torna insuportável para o narcisista. O espectador sente esse incômodo como se fosse seu, porque em algum nível também conhece esse vazio. O ambiente fica carregado.
A respiração de ambos é pesada. O tempo parece distorcido. O empata sabe que está caminhando em terreno perigoso. Se avançar demais, pode destruir o outro. Se recuar, pode perder a força do momento. Mas não há como parar. A espiral exige continuidade, como um rio subterrâneo que não pode ser represado. Jung diria que os símbolos têm vida própria. E é exatamente isso que está acontecendo. As perguntas deixaram de ser apenas estratégia e se tornaram entidades vivas, forças que conduzem o processo de revelação. O espectador, hipnotizado, já não assiste como quem vê de fora. Ele está dentro, sentindo na pele, reconhecendo em si mesmo os traços do narcisista e do empata. A dualidade deixa de ser externa e se torna interna. Todos carregam a sombra que manipula e todos carregam a luz que revela. Essa percepção assusta, porque significa que a fronteira entre vítima e algoz nunca foi absoluta, sempre foi fluida, sempre esteve dentro de nós. E quando essa consciência surge, algo profundo acontece. O espectador entende que a cena não pode ser apenas observada. Ela precisa ser vivida. O coração acelera, a mente tenta resistir, mas o corpo já sabe. Porque, no fundo, essa história nunca foi sobre um empata enfrentando um narcisista. Ela sempre foi sobre o que acontece quando nos atrevemos a encarar o espelho da alma, sem filtros, sem máscaras, sem desculpas. O empata percebe essa verdade também. Seu corpo treme, não de medo, mas de reconhecimento. Ele entende que, ao manipular o manipulador, foi conduzido para dentro de si. As perguntas que lançou não foram apenas para o outro, foram para si mesmo. E cada silêncio, cada desmoronamento, cada fenda aberta também abriu fendas dentro de sua própria alma. É esse o ponto em que o poder deixa de ser vitória e se torna iniciação. A espiral continua, sem fim visível. O narcisista tenta se recompor, mas já não consegue. O empata sustenta, mas também sente o peso da revelação. O espectador, completamente capturado, entende que a cena não se encerrará aqui. Porque a verdade não cabe em conclusões apressadas, nem em frases de efeito. Ela se infiltra, se espalha, se multiplica em cada memória, em cada sombra, em cada relação que ainda pulsa em segredo. E é aqui que o roteiro permanece suspenso, como uma corda esticada que vibra no limite da ruptura. O empata sabe que ainda há perguntas que podem ser feitas, mas hesita, não por fraqueza, mas por respeito ao peso do que já foi revelado. O narcisista respira, ofegante, tentando esconder a rachadura que já não pode ser escondida. O espectador, por sua vez, sente que essa cena ainda não acabou, porque em algum nível ela continua dentro de si, ecoando, reverberando, transformando. O silêncio que resta agora não é vazio, é plenitude. Depois da espiral de perguntas e quedas, não há mais necessidade de ruído. Tudo já foi dito sem palavras, tudo já foi mostrado sem gestos. Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino, e talvez seja isso que você sinta neste momento. A estranha sensação de que um fio invisível se rompeu e que nada voltará a ser como antes. Não é o fim de uma história, é o eco de um despertar que começa a vibrar dentro de você. O empata e o narcisista desaparecem como personagens, dissolvidos em algo maior. O que fica é o reflexo, a certeza de que em cada um de nós existem essas duas forças, a que manipula e a que revela, a que esconde e a que ilumina. O espectador, ao reconhecer isso, se dá conta de que não assistiu apenas a um confronto, mas a uma memória arquetípica gravada em sua própria alma. É como acordar de um sonho que nunca se sonhou, mas sempre esteve ali. A dor revelada não se fecha, não cicatriza de imediato. Ela continua latejando como uma ferida que também é portal. Porque toda dor que se mostra, quando sustentada pelo olhar, se transforma em passagem para outro estado de ser. O que o empata fez com suas perguntas foi apenas isso, abrir passagens. E agora, sem perceber, você carrega também essas portas dentro de si. Cada uma delas leva a um lugar esquecido, mas necessário. O eco das perguntas permanece vibrando. Quem sou eu sem minhas máscaras? O que resta quando o poder cai? Qual sombra em mim ainda pede para ser vista? Essas não são frases soltas, mas sementes.
Elas germinam no silêncio, no instante em que você desligar a tela, no momento inesperado em que a vida lhe devolver o mesmo espelho. São sementes que não pedem pressa, apenas coragem para florescer. A imagem que se forma é paradoxal. O narcisista, despido, já não parece um monstro, mas uma criança assustada. O empata, antes frágil, se revela como aquele que sustenta a luz. E ainda assim, nenhum dos dois é completo sem o outro. São espelhos que se reconhecem. E você, que acompanhou até aqui, sente no fundo que também faz parte desse reflexo. Porque a luz que expõe a sombra é a mesma que nasce da sombra reconhecida. O tempo parece ter se dilatado. O que foi vivido nesses instantes se grava como memória afetiva, mesmo sem explicação racional. Dias depois, quando você estiver sozinho, talvez recorde um olhar, um silêncio, uma pergunta suspensa no ar. E nesse instante, sentirá novamente o arrepio que percorreu o corpo agora. Porque aquilo que toca a alma não desaparece, apenas se disfarça de lembrança. A transformação não acontece em explosões, mas em ecos sutis. O empata mostrou que não é preciso destruir para vencer, apenas sustentar o que é verdadeiro. Jung diria que o encontro com a sombra é inevitável e que somente ao abraçá-la podemos caminhar inteiros. Essa cena, agora, não pertence mais a eles. Pertence a você, que carrega o poder de não repetir o destino, mas de escolher uma nova consciência. Então surge a revelação disfarçada de simplicidade. Toda manipulação se desfaz diante de quem não teme olhar para dentro. Toda máscara cai diante do olhar que sustenta a verdade. E todo vazio encontra sentido quando aceitamos que também somos feitos de sombras. Não se trata de eliminar nada, mas de integrar. Esse é o segredo que estava escondido sob cada pergunta. Agora, deixe que este eco siga com você. Permita-se contemplar as imagens que surgiram, os sentimentos que foram despertados, as memórias que retornaram. Não lute contra elas. Deixe que falem, porque nelas existe um pedaço do que você ainda precisa descobrir. A transformação começa exatamente assim, em silêncios que não sabemos nomear, mas que já mudaram tudo. Se esta travessia tocou algo dentro de você, não guarde só para si. Compartilhe, porque ao espalhar essa experiência, você mantém o eco vivo. Deixe sua marca nos comentários, curta este vídeo, inscreva-se para continuar essa jornada. Não como um gesto automático, mas como um passo natural de quem reconhece que algo maior foi despertado. Porque no fundo, a verdadeira transformação nunca termina aqui. Ela apenas começa no instante em que você escolhe continuar caminhando. Quando a máscara cai, não resta o vazio, resta o encontro com aquilo que sempre esteve à espera dentro de nós.